Taquaritinga, né? O primeiro jogo foi contra a Taquaritinga, né? Uma equipe que foi 5 vezes campeã dos jogos abertos, né? Foi forte, né? Foi uma equipe forte, uma equipe que já tem tradição lá no interior de São Paulo, né? O segundo jogo foi contra a Hortolândia e o terceiro contra Araras, né? São as três cidades aqui, né, Marcelo? São atletas que treinam, que recebem para jogar, né? É uma outra estrutura, né, também, né? Sim, com certeza. Todos esses atletas aí são jogadores de alto nível, né? Que cada um deles aí, em média, recebe R$1.000 para estar disputando aí os jogos abertos, regionais, a liga, né? Então, eles têm além do emprego deles, eles ainda têm essa participação para poder jogar nos times, né? Uma preparação maior do que a gente tem aqui hoje em dia, né? Mas hoje em dia a gente vai lá no Clube Náutico, de vez em quando você está gelada também, que não arruma estudo para nós também, não melhora ali legal. E aí fica difícil a gente querer brigar de frente com esses leão grande aí, né? Com certeza, a gente precisa né, o Benigno sempre fala pra gente que a gente precisa participar de alguns campeonatos da Liga. Acho que é importante até pra gente poder pegar mais experiência, né? Porque se a gente fica aqui só internamente, só entre a gente acaba não pegando tanta experiência. O que acabou ajudando a questão do Clube Náutico esse ano, com relação à piscina, a gente acabou, né, por conta com algumas dificuldades que o clube estava passando, a gente até entende, né, a diretoria em se esforçar, na verdade, em aquecer a piscina, que estava extremamente gelada, né? O Jorginho o treino já não foi aquilo tudo, já não foi, a gente não conseguia se empenhar. Então a gente acabou muitos dias da semana indo treinar com o pessoal de Santos, né, também que participa da liga, joga direto também, né? Então a gente acabou indo muito, assim, no mês a gente acabou indo umas 3, 4 vezes no mês para Santos para poder pegar um ritmo, né? Porque os jogos estavam aí e a gente precisava participar, né? E é um treino forte, bom que é um treino forte, né? Sim, com certeza, né? Com certeza, porque eles têm, já tem uma bagagem, eles, né, todos os campeonatos de liga eles estão indo no interior, então é muito bom que a gente troque experiência com eles com relação a isso, né? Legal. O Benigno, que é o cara mais experiente, já jogou. Ô, Benigno, fala pra gente um pouquinho aí da sua trajetória do voleibol. Sim, Kleber. Eu comecei em 1994. A gente morava no interior, em São José do Rio Preto. A gente morava em São José do Rio Preto e a partir do meu contato, pai estava no Lago, meu pai. Sim. E a partir do contato com os clubes na cidade, a gente acabou vendo essa modalidade, que é uma espécie de vôlei na água, com algumas particularidades. E aí a gente começou a se socializar e ao mesmo tempo participar de campeonatos, a princípio campeonatos só quadrangulares, até que em 2000 os jogos, foi criada a Liga Nacional de Voleibol e a partir daí começaram os jogos abertos, a modalidade foi incluída nos jogos regionais e abertos e aí então as equipes começaram a participar a nível estadual. Hoje a melhor equipe que muda muito, né? O Pablo, que hoje é reconhecido como um dos melhores jogadores de voleibol do Brasil aí. O Pablo mesmo, ele vai para a cidade, leva o pessoal para lá. Como é que funciona isso? Tem um certo grupo e eles vão mudando de cidade, ouvindo propostas e vai mudando? Como é que funciona? É muito interessante isso, porque existem algumas pessoas que acabam se afinizando. E a partir daí, elas acabam migrando de uma cidade para outra, depende das ofertas, do ranqueamento, né? Existe um ranqueamento hoje, que é liderado pelo time Piracicaba, que apesar de ter sido vice-campeão dos Jogos Abertos, ela continua em primeiro na Liga. Então há uma... O Capivari, só te cortando, o Capivari, que foi... Capivari não, São José dos Campos, que foi campeão. Ela está em qual colocação? Ela estava antes do campeonato? Então, como os jogos regionais ela filia a cidade e o time da liga pode ser feito como qualquer time, você pode jogar para uma cidade e pode jogar para um outro time jogando pela liga. Então eu particularmente não conheço o time de Capivari, mas deve ser um time muito experiente porque ganhou do pentacampeão Votuporanga, um jogo muito disputado com 5 sets e provavelmente resolvido nos detalhes. Foi isso, Marcelo? Você que acompanhou a final lá, né? Foi difícil o jogo? Foi bom o jogo para assistir? Foi um bom jogo, né? Bem acirrado, né? As duas equipes muito equilibradas, como o Benigno falou, foi nos detalhes, foi decidido nos detalhes mesmo, né? A gente, um jogo bonito de se ver até, né? Pela segunda divisão, mas também como se fosse da primeira divisão. Esse campeonato foi diferente, mas disso, Marcelo, o nível da A
e da B, da primeira e da segunda, foi um nível muito forte, né? Bastante forte, né? A gente percebeu isso nitidamente. Não tem nenhuma equipe boba, né? São todas equipes que têm experiência, têm rodagem dentro do circuito, né? Do biribol, né? Que a gente... Porque o biribol tem hoje, né, consolidado na primeira divisão, hoje a primeira divisão é a referência. O biribol tem... Só um minuto, entra na roda um pouquinho. O biribol tem hoje, na segunda divisão, é referência, campeão, tricampeão, tal. E agora é bom ficar na primeira divisão, pegar experiência, amadurecer, né? Até para incentivar outros atletas a começarem a conhecer o biribol, né? Isso, no ano anterior a gente foi quarto lugar na primeira divisão de jogos regionais, né? Disputamos a primeira semifinal com o Santos. Estava lá. Você lembra bem, em Barueri. Disputamos a semifinal com o Santos, né? Perdemos nos detalhes, como diria o Benigno. E a disputa terceiro e quarto com o Cubatão foi bem acirrada. Perdeu de 3-2. E aí, por, regras dos jogos, a gente caiu para a segunda divisão. Foi campeão de forma invicta, né? Esse ano, e garantiu a vaga para os Jogos Abertos. Ano que vem, Benigno, joga a primeira ou a segunda, ou regionais? É possível que a gente jogue a primeira divisão. Eu acredito que o campeão deva disputar a segunda divisão, ou melhor. O campeão da segunda vai disputar a primeira divisão, e os que ficarem de quarto devem disputar a segunda divisão, até para ver vamos dizer assim, um certo rodízio, né? Para melhorar o nível, entre outras coisas. Eu gostaria aqui de comentar com a Cláudia, que deve estar um pouco assim, curiosa de saber como é que é o esporte. Isso é interessante, ela e os ouvintes, é verdade. Então, é muito interessante. Existem alguns vídeos no YouTube que a gente pode verificar, inclusive os jogos de Itanhaém, dos últimos regionais. Colocou no Facebook do biribol? Sim, tanto os jogos regionais desse ano quanto os jogos abertos também. Legal. Estão lá. Divulgar, né? É muito interessante porque tem um time feminino, apesar de não ser muito... Emagrece bastante. Emagrece bastante. É um esporte, na verdade, para socializar e até mesmo... Não tem preconceito, né? Sem o gordinho ou o magrinho joga do mesmo nível, não é isso? Um exemplo disso são nossos colegas que brincam, às vezes preenchendo espaços lá, faltam jogadores. Você manda um abraço, né? Eu gostaria de mandar um abraço ao nosso amigo Eurípides, ao nosso amigo Ricardo Baena, que muitas vezes... brinca com a gente lá. Isso, exatamente. Eles vão lá e completam, às vezes, os times para a gente poder participar e poder jogar junto. Treinar, legal, né? É um tipo de modalidade que é muito interessante para todas as idades, inclusive para esportes mistos. A gente quase não tem mulheres jogando aqui em Itanhaém, mas eu gostaria até de chamar o pessoal para compor aí os esportes mistos aí, viu? Então você está convidada, viu? Até pode ir lá no Clube Náutico, Marcelo. Os treinos estão... O pessoal conheceu o biribol lá também no clube, né? Isso, pode. Toda terça, quinta, a partir das 19 horas, né? Toda terça, quinta e sábado a gente está lá, batendo bola, né? Para conhecer o esporte, conhecer o esporte, né? A gente está lá, fazer um treinamento lá, o pessoal... É bem interessante, é gostoso. Ainda mais agora no verão, que piscina, dentro da água, não tem coisa melhor. Agora até eu tô voltando pro biribol. É bom tá voltando na área. Calor, né? Calor. Segundo ele, não é para disputar jogos, mas eu só acredito quando chegarem nos jogos. Vamos ver. Eu dei uma parada, mulher. Ela tá ouvindo, Márcia, libera, mano. Libera ele, Márcia. Ô, Benigno, conta uma coisa pra mim. Hoje em dia, tem, claro, alguns jogadores de nome. Sim. Você também é um cara que já é respeitado no ciclo do biribol também. Mas o Pablo hoje é isso tudo mesmo? É o número 1 do Brasil? Como o José Carlos cansa de falar? O Pablo, talvez pelo fato de ele ser um jogador muito carismático, ele é um jogador muito conhecido, muito prestigiado no meio. Mas eu acredito que, em termos de currículo, o melhor jogador da liga ainda continua sendo o jogador Gilberto de Piracicaba, que era um jogador que eu conheci por volta de 2002 em Andradina, jogador muito experimentado. Você fala pelo títulos, é o mais vitorioso. Currículo de fato, um currículo mais vitorioso do biribol, eu acredito que seja o do Gilberto. E o Gilberto está jogando aí no biribol? Joga num alto nível. E jogou esses jogos? Chegou a ver? Jogou, foi vice-campeão. Foi vice-campeão. Piracicaba. O Marcelo, você viu lá o Pablo, você teve presente nesses jogos lá. Ele jogou bem? Jogou a final? Porque dizem que o Pablo em final ele dá certa rateada, né? A gente viu em Santos uma vez, gato, né? Então ele jogou bem essa final?
Não, ele falou, inclusive eu conversei com ele lá, fui cumprimentá-lo e tudo, né, desejar um bom jogo pra ele, mas ele falou pra mim que ele não estava 100%, que ele tinha um dia antes, após o jogo, né, ele deu uma torcida no tornozelo, então ele não estava 100% pra jogar, mas ele falou assim, vamos pra cima e vamos com tudo, vamos ganhar mais essa medalha aí, né, pra São José. E estava bem disposto, né. Legal. O pessoal fala? Não? O que o Marcelo falou, o Pablo é um excelente jogador e no alto nível realmente, estava com o tornozelo muito inchado, a gente dava para notar, mas mesmo assim foi para cima e conseguiu ser campeão. O Pablo, o José fala tanto do Pablo, continua jogando em alto nível.